Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da UERJ do processo seletivo 2025. É a questão número 45. A questão diz assim: para variar em 60 graus a temperatura de m quilogramas de água, foi utilizada toda a energia produzida pela queima de 100 gramas de etanol. Para essas condições, considere os seguintes valores. Poder calorífico do etanol igual a 30 kJ por grama. Cuidado com esse vírgula aqui, tá? Porque o pessoal pode colocar 3.000, tem que tomar muito cuidado. 30,00 é 30. Calor específico da água igual a 4,20 joule por grama grau Celsius. O valor de m, ou da massa, em quilogramas é aproximadamente igual a... Bom, pessoal, uma questão clássica de calorimetria que cai com bastante frequência na UERJ, né? Então, não pode deixar de estudar calorimetria, né? Então, antes de explorar a questão em si, vamos relembrar algumas equações importantes da calorimetria. Vamos falar da quantidade de calor. Quantidade de calor, a gente tem duas, né? Mais conhecidas, que é massa vezes C vezes delta θ, onde quantidade de calor sensível vai ser igual a minha massa vezes o meu calor específico vezes a minha variação de temperatura, tá? Minha variação de temperatura. Pessoal, esse aqui é chamado de quantidade de calor sensível. O pessoal lá no ensino médio gosta de chamar de quimacete, para poder lembrar. Lá na hora da prova, são muitas equações, e como eu falo sempre nos meus vídeos, eu não vejo problema em encontrar formas de lembrar das equações, mas tem que entendê-las e saber aplicá-las, tá? Então, quantidade de calor sensível, que é o quimacete, por causa do θ aqui de temperatura, eu não gosto de usar o T como temperatura, né? Mas eu uso θ, tá? Se você quiser botar T de temperatura, não tem problema. E o Q igual a m vezes L, ou seja, a quantidade de calor latente vai ser igual a massa vezes o latente. Mas como assim? Pessoal, é o seguinte, eu não coloquei unidades porque essas unidades podem variar muito conforme o C, que é o calor específico, e o L, que é o latente. Eu vou falar disso. A quantidade de calor sensível, ela acontece quando existe aumento de temperatura ou diminuição de temperatura, uma variação de temperatura sem mudança de fase, tá? Sem mudança de fase. Por exemplo, você está esquentando uma água na leiteira sem mudança de fase. Quando ela começa a esquentar, ela não começa a evaporar de imediato, né? Então é isso, ela tá ali no processo de quantidade de calor sensível. Quando ela começa a evaporar, por exemplo, ela sofre um latente de vaporização. Então, existe uma mudança de fase e a temperatura fica constante, tá? Então, quando a gente fala aí quantidade de calor latente, é porque tem mudança de fase. Quantidade de calor sensível, sem mudança de fase. Então, vamos lá. Olha só o que ele fala aqui. O poder calorífico do etanol, é o latente, tá? Aqui igual latente. Porque o que acontece? Se eu passar aqui dividindo, quem vai ser o latente? Não é a quantidade de calor sobre a massa? Então, isso quer dizer, quando ele fala joule por grama ou quilojoule por grama, o prefixo quilo vem de 10 ao cubo, ou seja, 1000, eu tenho que a quantidade de calor está em joule e a massa está em gramas. Então, isso aqui é o meu latente. Muita gente, eu creio que deve ter se confundido, porque quando ele fala poder calorífico, fica em dúvida, né? Então, cuidado, quando você analisa as unidades, muita gente até lembrava das equações e esquece de analisar as unidades. E ele já afirma que o calor específico da água, ou seja, o meu Czinho, está em joule por grama grau Celsius. Então, quando eu vejo a unidade, eu já sei tudo o que acontece aqui na minha equação. Isso quer dizer que a minha quantidade de calor está em joule, a massa está em grama, o delta θ está em grau Celsius, e o meu calor específico está em joule por grama grau Celsius. Então, são eles que determinam as unidades que vão estar aqui Aqui, por exemplo, está em quilojoule. Poderia estar só em joule, tá? Vou botar o quilojoule, vou botar o prefixo também. E aqui está em grama. Então, para o latente sair em quilojoule por grama.
tá? Porque o aluno fica assim, eu tenho que converter, eu não tenho que converter, porque ele está pedindo em quilos. Converte só no final, para facilitar, porque se você converter antes, você vai ter que converter também essas unidades aqui, vai dificultar mais o problema, tá? Então vamos lá, vamos agora analisar o problema em si. Então, o que acontece, pessoal? Olha só que ele fala, para variar em 60 graus a temperatura de m quilogramas de água, ou seja, variar a temperatura, ou seja, ele está falando de calor sensível para a água, né? Está variando a temperatura. Foi utilizado toda a energia produzida pela queima. Queimou totalmente 100 gramas de etanol, mudou de fase. Então, o que acontece? O etanol aqui sofreu latente. Então, vamos encontrar a quantidade de calor que ocorreu no processo de queima desse etanol. Então, já que houve mudança de fase, né, queimou o etanol todo, vai ser massa vezes o latente. Então, a quantidade de calor envolvida na queima do etanol vai ser igual à massa do etanol, que é em gramas, ele está pedindo para manter em gramas, vezes o latente do etanol, que é 30 quilojoules. Então, eu já posso escrever como 30 vezes 10 ao cubo. Ó, 30 kJ por grama é a mesma coisa que 30 vezes 10 ao cubo joule por grama. Abre o prefixo, tá? Vamos abrir os prefixos, tá, pessoal? Não pode esquecer. Então, 30 vezes 10 ao cubo joule por grama. Então, a quantidade de calor do etanol vai ser igual a 3. Pessoal, 1, 2, 3 zeros. Vou botar aqui 10 ao cubo, tá? Eu peguei o 3, aqui é 3 vezes 10. Então, com 3 zeros, 3 vezes 10 ao cubo, vezes o 10 ao cubo que tá aqui, ó. Então, eu peguei isso aqui, ó, esse zero com esse zero aqui, e transformei num 10 ao cubo. Então, o Q do etanol vai ser igual a 3 vezes 10 à sexta joules, ok? Então, a gente descobriu a quantidade de calor utilizada para essa queima do etanol, ok? Então, pessoal, a gente não para aí, porque ele fala assim, né? Para variar a temperatura de 60 graus de uma certa massa de água, foi utilizado toda a energia. Olha só o que ele fala aqui, pessoal. Isso aqui matou o problema. Foi utilizado toda a energia. Então, qual vai ser o valor da minha quantidade de energia lá no sensível? O valor da quantidade do etanol. Então, vamos fazer aqui agora para o sensível da água. MC delta teta da água. Tá? Aqui a gente estava falando do etanol. Então, ele usou toda essa energia aqui, ó, para aquecer essa quantidade de água que eu quero descobrir a 60 graus. Então, 3 vezes 10 à sexta igual a M vezes o C, que é o calor específico da água, que é 4,2 ou 4,20, vezes a minha variação de temperatura, que é 60. Ele não pede para fazer, ele já me dá a variação, tá? Então, vamos lá. 3 vezes 10 à sexta vai ser igual a massa vezes 60 vezes 4,2 vai dar 252. Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. 3 vezes 10 à sexta é a mesma coisa que 3 milhões, tá? Porque é 3 com mais 6 zeros. Dividido para 252. Quando você fizer essa continha, isso aí vai dar aproximadamente 11.904,7 gramas. Só que ele quer aproximadamente em quilogramas. Então, eu teria que fazer o quê? Dividir isso aqui por 1.000. Então, eu divido por 1.000 para colocar em quilogramas. A massa vai ser aproximadamente 11,9, né? 11,9 quilogramas. Então, quem é que está mais próximo aqui da resposta? Aproximadamente, né? A minha massa vai ser aproximadamente 12 quilogramas. Resposta, letra D. Tá bom, pessoal? Então, tem que compreender as questões de quantidade de calor caem muito, a questão de equilíbrio térmico cai muito, tá? Estudem equilíbrio térmico.
quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente, clássicos dos vestibulares, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.